Eu sou uma pessoa muito feliz, porém profundamente insatisfeita. Eu falo muito, fico pegando os casos, aqui e falando sempre da minha vida, laboral, no que eu vejo no mundo, nas pessoas. Isso pode ter um aspecto de crítica, um aspecto de visão negativa. Eu já vi pessoas, eu sinto que pelo discurso que elas têm comigo, elas estão dizendo, olha, isso é muito negativo, veja algo mais positivo e tudo mais. Só que eu digo, tudo isso que eu vou colocando aqui não é uma visão negativa das coisas, é uma visão realista. Inclusive, a gente precisa ter cuidado com essas questões. Uma pessoa que está feliz, sente que está ascensionando, que percebe que está ganhando, está se libertando cada vez mais, e eu sinto isso com toda sinceridade, do fundo do meu coração, eu sinto realmente que eu estou me libertando cada vez mais das coisas deste mundo. Não é por causa disso que eu vou ficar zen e deixar de estar atuando no mundo para ajudar, continuar me melhorando, que eu tenho muito a melhorar ainda, muito mesmo, e por consequência estar ajudando os outros. No caso aqui, transmitindo, ou tentando transmitir da melhor forma possível um aspecto mais profundo da realidade. Então, o fato de você estar bem, e eu me sinto bem a todo momento, não implica que você está proibido de ter discursos incisivos, de viver certos dramas interiores, de buscar, fazer esforços para conseguir materializar certas coisas, entre outras questões. Porque uma pessoa que realmente está espiritualizando-se, é uma pessoa que está despertando, expandindo sua consciência, ela não fica tranquila, se exime da luta e vai lá para o mato, ou fica em casa e não busca influenciar nenhuma outra pessoa mais. Porque muitas pessoas têm essa visão. Se você é realmente espiritualizado, dizem elas, então você não pode ficar insistindo muito nesses pontos. Você tem que deixar os outros em paz. Você não pode fazer isso, não pode aquilo. Você sempre tem que parecer, Eles não falam isso, mas uma pessoa que quer se passar como alguém, mais elevado, ela sempre faz um certo esforço para parecer que não se irrita, não se enerva, como se ela fosse perfeita, Só que no fundo, e eu advogo aqui, firme isso, muitas dessas pessoas, na verdade, são pseudo-espiritualistas, Elas são pseudo-zens, Porque você ficar tranquilinho tal, e falar que você é uma pessoa que quer o melhor, você quer uma vida mais vasta, você é uma pessoa já sintonizada com coisa a mais, você respeita os outros, Uma pessoa dessa, e eu já fiz essa experiência, assim que alguém vai interrogando ela sobre algo mais profundo, bem intencionadamente, você vê que essa pessoa simplesmente se afasta. Que eles dizem, o sujeito, o cara iluminado, ele só se afasta se o outro está provocando. Só que existe as pessoas que provocam, visando puxar a pessoa para baixo, e existe as pessoas que interagem visando convidar elas para subir um pouco mais. E a forma, externa, superficial dessas duas coisas diametralmente opostas ocorrerem, elas são muito parecidas. E a pessoa então vai interpretar da mesma maneira. Quer dizer, às vezes, a pessoa pode estar perdendo a oportunidade de se melhorar porque ela considera aquele caso anormal um caso subnormal, como os diversos que ela confirmou.
mas na verdade trata-se de um ser que é super normal. E ela não consegue identificar isso justamente por esse ser transcender o seu próprio nível de consciência. Eu já falei sobre isso anteriormente. O Baldi desenvolve isso em sua obra, e isso também é importante que as pessoas comecem a perceber, porque senão elas vão continuar na armadilha onde elas estão. Tudo que supera a sua consciência, né, isso vale para mim também, para você, para qualquer um aqui nesse planeta. Tudo que exorbita o nosso nível de consciência, que a gente não consegue elaborar, a gente taxa como, né, algo desagradável e inferior ao nosso nível de consciencial. Só que, na verdade, né, isso se dá porque a gente não consegue imaginar que haja algo além, porque a gente não atingiu vivencialmente esse estado. Então, um ser que começa a falar de um modo que a gente não compreende, começa a agir de uma maneira que não se enquadra de nenhuma maneira na nossa mente, né? As nossas emoções não conseguem lidar, não tem lógica. Cuidado! Muitos casos podem ser um subnormal, mas outros podem ser o futuro, pode ser um supernormal. Então, essa é uma questão que Pietro Baldi trabalha exaustivamente, brilhantemente, de forma muito lógica, muito científica, eu posso até dizer, e muito cândida, muito humana em toda a sua obra, apontando para a lei suprema. Ele trabalha muito bem essa questão. E o grande, assim, já falando sobre inquietação, uma das grandes dramas meus, uma das grandes inquietações, é eu não estar conseguindo transmitir isso para as pessoas, não fazê-las compreender de que isso é um aspecto central na vida de cada ser humano nesse planeta. Eu não estou aqui tentando vender a minha bolinha dentro do mercado desse mar de bolinhas, onde cada um tenta vender sua bolinha. Pode parecer isso para muitos, né? E infelizmente, para quem realmente está, né, já bateu o martelo e fala, não é isso, você não vai me convencer, eu fico realmente, né? Eu não posso fazer nada por essa pessoa, né? E eu não posso também ficar, né, inquieto, né, insatisfeito comigo mesmo por causa dessa pessoa. Porque é uma pessoa que se fechou completamente para algo além, né, que transcende as capacidades dela. É uma pessoa que não está com a mente e o coração abertos para receber algo mais profundo. Ela tem vários questionamentos, ela fala que tudo, né, quando você nega alguém que fala algo muito profundo, você vai falar que é baboseira, que você não entendeu. Você não vai fazer esforço nenhum para tentar entender. Você não vai fazer esforço nenhum. O que eu mais vejo por aí é as pessoas não fazerem esse esforço. O esforço não necessariamente implica você entrar em contato com a pessoa, né, ou fazer um movimento físico, né, mental, emocional. Fazer esforço significa você aceitar aquilo e ter uma postura que é a seguinte: nossa, aquele cara falou algo muito forte, cortou meu ego, me ofendeu, mas eu não vou descartar isso. Indo lá com a galera, indo para a minha ideologia, para a minha igreja, para a minha academia física ou academia universitária e ficar reforçando mais do velho. Eu vou receber isso, e mesmo que eu nunca mais veja esse ser, não queira entrar em contato, eu vou levar aquilo que ele passou em consideração e começar a observar as coisas que estão acontecendo no meu entorno, sempre estando vigilante, orai e vigiai, vigilante desse quesito e vendo se tem algum sentido.
e eu vou olhar para o meu passado e ver o que aconteceu sob a ótica dessa mensagem, trazido por esse ser que eu tanto detestei, né, tanto maldisse interiormente, e neguei, e cancelei das minhas redes, né, e falei mal e por aí vai. Só isso. Isso é esforço espiritual. Quantas pessoas nesse planeta atualmente estão fazendo esse tipo de esforço? Se eu disser para vocês que é 1 em cada 1000, vocês acreditam que eu esteja exagerando? Não, não é tão pouco assim, tem muita gente fazendo. Estão fazendo de fato? Então é preciso ter muito cuidado ao ver quem realmente está fazendo o seu trabalho interior. É preciso ter muito cuidado. E nesse sentido, a minha vida é abençoada. Do ponto de vista físico, né, na saúde, corpo, né, finanças, não que eu seja rico, mas eu tenho o necessário para levar uma vida decente, coisa que é cada vez mais raro, né? Eu tenho, né, vim adquirindo um equilíbrio emocional muito grande nos últimos anos. Confesso que não era tão grande, mas ele é muito maior agora. Eu não me envolvo mais afetivamente com quase ninguém, né? Eu não me envolvo mais afetivamente no trabalho, emocionalmente, com um monte de questões. E mentalmente também eu não estou preso a nenhuma ideologia humana. Apesar de, às vezes, eu trazer algumas aqui apenas a título de usar como elemento que possa ajudar. Mas eu nunca absolutizo nenhuma, porque todas as ideologias são taras mentais do nível racional e elas não resolvem problema algum. A única solução dos problemas é acessar o espírito, despertar o espírito, expandindo a consciência e colocando tudo isso, domando os seus corpos da personalidade, colocando a mente, né, e o organismo físico a serviço do espírito, colocando o psiquismo mental emocional e o seu organismo, suas finanças, todas as suas habilidades a serviço do seu ser, que é o verdadeiro filho do Criador. Esse é o objetivo do ser humano nesse planeta. Ponto final. Isso não é opinião, essa é a verdade, certo? Então, a gente não pode mais ficar falando, né? Não, você pensa assim, talvez seja, vamos analisar, deixa eu pensar sobre isso, tal, e blá, blá, blá. Isso, tem certas questões que a gente não pode mais ficar colocando sobre o crivo de argumentações e análises racionais. Muitas pessoas fazem isso para ficar bem na fita. Mas quem é animado pelo fogo do espírito, quem é mais intuitivo do que intelectivo, essa pessoa não titubeia. Ela afirma com força certas questões. E ela se mostra aberta para algumas questões que merecem aprofundamento. Se bem que, em linhas gerais, ela já tem a visão da rota, da meta, certo? Do esquema universal. Então, é uma questão interessante tudo isso, né? Uma pessoa realmente, né, evoluída, que está buscando se melhorar, atingir aquela nota de corte na transição planetária, não é uma pessoa que está zen, né, fala, não, paz para você, não, tudo bonitinho, e daí houve qualquer coisinha que não lhe agrade, seu ego iluminado, né, a pessoa se afasta, né, e vai para o seu grupo, né. Cuidado, cuidado. Né, pessoas, né, tranquilinhas, tudo mais, positivas, não são exatamente positivas. Né? Porque essas pessoas que são... Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, mas
Essas pessoas que são positivas, né, ditas positivas, falam que aceitam tudo, sabem lidar com os conflitos, você chega e vai falar sobre uma questão mais aprofundada num campo que ela não tem desenvolvida, né? Você vai reparar que essa pessoa vai se afastar, né? Ela vai estar interiormente negando tudo, resistindo. De certa maneira, até com essa resistência, ela está combatendo, né, essa ideia mais ampla que você apresenta. E com Ares tudo, né, Zen. Então, assim, você estar, né, num certo conflito, você ser incisivo, você ser atuante, como os ocidentais o são, não é algo necessariamente ruim. O oriental desenvolveu muito o lado interior, o ocidental o lado de atuação. Mas eu digo que nós precisamos ser muito interiorizados, mas ao mesmo tempo também atuantes no mundo. E isso envolve, até certo grau, certas coisas que muitos não veem como algo espiritual, mas o são. Porque viver isolado numa montanha, né, só tendo contato com determinada corrente de pensamento, e quando alguém vem tentar trazer algo mais profundo, você simplesmente fala, não, paz, e foge. Você, na verdade, você está sendo um negador da sua própria evolução. Só que você está fazendo isso com um ar bem positivista, bem zen, né? Muita gente te admira. Sabe por quê? Porque você não está atuando no mundo, você não está interferindo, você não está incomodando. Ah, mas os outros você não deve forçar os outros? Sim, não devemos forçar os outros. Mas incomodar o outro, que eu estou falando aqui, é outra coisa. Sempre que você tiver, por exemplo, no seu trabalho, tiver a oportunidade de ver mais a fundo uma questão, você deve explicitar isso. E se as pessoas quiserem negar, isso é um sinal de que existe algo de profundo lá. Então você deve insistir até o limite do suportável naquele ponto. Você deve se intencionar as coisas quando a oportunidade surgir. E daí, se as pessoas demonstrarem que realmente não querem, que no meu caso eu vejo como querer ficar se chafurdando na lama, aí, de novo, muitas pessoas vão me ver como arrogante, mas depois, com o passar do tempo, vamos ver quem está no caminho ou não, né? Se você tensionar muito de maneiras criativas e perceber que as pessoas não querem de jeito nenhum aceitar aquilo, aí você não se desgasta mais, né? E não se prende emocionalmente, nem de nenhuma maneira com isso. Deixa sujeitos lá. Mas sempre que surge uma oportunidade de você conseguir imprimir os princípios do espírito nas coisas do mundo, você deve fazer isso com força e de maneira criativa, que é o que eu busco fazer no meu serviço, na minha vida social, na pouquíssima que eu tenho, né? No meu contato com o mundo externo, né? Mas além de um ponto, né, quando as pessoas, através de suas atitudes, os rebanhos falam, não, eu não quero mais, daí tudo bem, deixa o cara lá, seguir o seu caminho. Daí vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver no que vai dar. Eu já sei no que vai dar, né? Aí deixa, né? Você não precisa se sentir responsável porque você não está ajudando. Você fez o possível. Né? Você tentou mostrar, olha, o que vocês estão fazendo aqui, se vocês começarem a pensar de maneira mais abstrata, né? Que as pessoas acham besteira, né? Tudo isso que eu falo aqui é abstrato, é filosófico, não é concreto, né? Bom, fazer o quê, né? Mas se as pessoas acham isso, tudo bem, né? Daí continua, daí eu vejo, né? As pessoas rejeitam, né? Rejeitaram um monte de coisa que eu propus. Eu vejo como está hoje em dia. Está uma catástrofe, está cada vez pior. E as pessoas, para disfarçar isso, elas estão tarando cada vez mais em processos acadêmicos, em burocracias, em tecnologias, em novidades, né?
Você chega na sala, a pessoa não aguenta ficar quieta, ela surta, começa a cuspir informação, notícia, fofocar. Parece um verdadeiro surtado. Para quem tem um olho espiritual, quando a pessoa entra nos ambientes, a pessoa começa a ver, só tem surtado quase por aí. E eu não falo isso por maldade, porque eu me acho superior, que eu tenho medo. Eu falo isso porque eu realmente, hoje em dia, eu só consigo ver. O meu espírito está desperto a tal nível que eu não consigo tapar os olhos para isso. E eu também já adquiri um controle sobre isso. E o controle sobre isso é se desprender dessas coisas, mas continuar atuando no mundo, sem nenhum sentimento para com os outros. Com o sentimento de que, olha, com o meu silêncio, com a minha atitude, eu vou estar ajudando muito mais do que qualquer outra coisa que eu possa fazer. Tal é o grau de deterioração atual da humanidade. Então, a ajuda mais trovejante, mais barulhenta que você pode fazer hoje em dia é se manter num silêncio fecundo, que vai estar dizendo algo, como um trovejar. Então, ser feliz eu sou, porém eu estou inquieto, justamente por ser feliz. Eu me sinto no dever de cumprir a minha missão. Eu tenho um destino. Vocês também têm. Basta se esforçar para conseguir se conscientizar disso e começar a forjar esse glorioso destino. Essa foi a mensagem de hoje. Paz e força a todos vocês.